Oi pessoal, sejam bem-vindos à edição especial do Radar de fim de ano. Hoje a gente vai fazer uma pausa no noticiário frenético da Bolsa, no sobe e desce do mercado, para trazer uma visão mais analítica do que esperar de 2021 do ponto de vista da economia, quais são as perspectivas para a Bolsa, perspectivas para a renda fixa, tudo para a gente encerrar esse ano agitado de 2020 com boas reflexões e para você conseguir cuidar ainda melhor do seu dinheiro em 2021. Mas antes, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal aqui do YouTube para você receber todos os nossos conteúdos. E para esse radar de fim de ano, nós recebemos dois convidados especiais. Começando pelo Fernando Ferreira, que é estrategista-chefe e head de research do grupo XP Inc. Antes da XP, ele ficou quase 6 anos no banco de investimentos Merrill Lynch. Com a crise de 2008, o banco foi comprado pelo Bank of America, onde o Ferreira ficou mais de 10 anos, passando pelos escritórios de Nova York e Londres. Ele tem certificação CFA, que é garantida a profissionais especializados em análise de investimentos e produtos financeiros. E ele também esteve presente na lista dos melhores analistas de ações do Brasil, América Latina e Europa entre os anos de 2009 a 2020, segundo rankings da revista Institutional Investor. Nosso outro convidado especial é o Rodrigo Azevedo, que é sócio fundador da Ibiúna, uma das gestoras mais tradicionais do país, com mais de 20 bilhões de reais sob gestão, com fundos de investimentos macro, de ações e de crédito. Antes de fundar a gestora há 10 anos, Azevedo atuou por 3 anos como diretor de política monetária do Banco Central, fez mestrado e doutorado em economia, trabalhou na área de análise do Banco Garantia, de Jorge Paulo Lemann, e foi sócio da gestora JGP. Vamos começar então, queria iniciar a nossa conversa com uma parte mais macroeconômica, depois a gente vai falar num segundo bloco sobre bolsa e renda variável e depois a gente vai falar sobre renda fixa. Bom, então para começar, nós estamos terminando o ano de 2020 com os países começando a vacinar suas populações. 2020 foi marcado pela concessão de estímulos sem precedentes. Dados da Refinitiv, citados pela revista britânica The Economist, mostram que nesse ano as empresas não financeiras levantaram 3,6 trilhões de dólares em financiamentos públicos, que seguraram um tombo maior das economias e ajudaram numa retomada mais em V, numa retomada mais rápida do que o esperado. Nós estamos anestesiados com tantos estímulos, com as vacinas chegando, como vai ser o desmame dessas injeções bilionárias e até trilionárias de recursos? A gente pode ver um repique da crise? Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês aqui nessa última edição do ano do Radar e traçar aqui um panorama para o ano que vem. Vamos todos esperar que 2021 seja melhor para todos do que foi 2020, não parece muito difícil. Mas, enfim, a sua pergunta é bem interessante, Priscila, porque, na verdade, a história toda é o seguinte: a gente precisa olhar o estímulo no contexto do ciclo econômico. E o que a gente observou em 2020 foi basicamente um período onde o mundo vinha de uma longa trajetória, desde a sequência da crise de 2008 e 2009, de crescimento, e nós enfrentamos uma recessão que foi profunda, mas foi curta, e foi sincronizada no mundo inteiro, concentrada mais ou menos ali no segundo trimestre. A partir do terceiro trimestre, o mundo recupera, mas quando a gente olha para 2021, 2022 para frente, a percepção que nós temos é que a gente está no começo de ciclo de expansão. Então, a economia só está começando a expandir, a economia global, de uma maneira geral. Isso basicamente indica que dá espaço para você crescer muito antes dos bancos centrais, no mundo como um todo, se preocuparem em retirar esses estímulos. Mas, na verdade, mais pelo contrário. Como ainda existe, apesar da perspectiva de vacina, um certo hiato que tem sendo dado por essa segunda onda, e pela, enfim, a aplicação de uma maneira generalizada, não só nos países desenvolvidos, mas também nos países emergentes da vacina, é possível que a gente tenha um período onde a gente tenha alguns soluços. Então, os bancos centrais, na dúvida, eles vão esperar mais antes de retirar esse estímulo. Então, a panorama que nós vemos para 21 é uma combinação dessas duas coisas, Por um lado, uma economia que está ainda no estágio inicial de recuperação, e, do outro lado, ainda uma liquidez muito abundante a taxas muito baratas. Essa combinação ela é muito boa para ativos de risco. Então, ela é uma combinação que favorece muito ativos de renda variável, ativos de países emergentes. De uma maneira geral, ele é muito parecido um pouco com a que a gente viu no período 2009 e 2011.
né, foi basicamente um período onde as bolsas subiram bastante, né, a gente olhava naquele momento e achava, não, acho que já foi muito, e ela continuava subindo mais. Né, foi um período onde commodities subiram bastante e onde o dólar globalmente se depreciou. Né, então, esse foi um ambiente muito bom para o Brasil, se a gente parar e lembrar o que aconteceu em 2009 e 2011. Né, na saída da crise, o ano de 2010, por exemplo, foi o ano onde o Brasil cresceu 7,5%. Né? Então, olhando para frente, os ventos que vêm de fora parecem ser ventos muito favoráveis para o Brasil. E aí, quando a vacina, eu acho que é interessante, porque ela funciona como cereja no bolo, né? No sentido que, basicamente, você já tem um ambiente de recuperação, com muito estímulo, e, de repente, quando a vacina, de fato, se tiver disponibilizada de uma maneira ampla, né, ela vai retirar esse receio que as pessoas têm de consumir serviços, né? E serviços como viagem, restaurantes, hotéis, né, aglomerações, shows, né? E esses são setores que, em geral, são muito intensivos em trabalho. Então, na hora que esses setores voltarem a voltar, você vai ter uma aceleração importante da contratação de pessoas, e isso provavelmente vai dar uma acelerada adicional à economia. Então, de maneira geral, é um ambiente favorável, surfando uma retomada, uma liquidez ainda bastante disponível a juros baixos, isso favorece ativos de risco como bolsa emergentes ou moedas não dólar, né? E um ambiente onde, além de tudo, na hora que de fato bater a vacina, isso aqui ele consolida. Então, a gente está bastante construtivo com o ambiente que a gente está vendo para o ano que vem, olhando de fora para dentro. Aí depois a gente pode conversar aqui um pouco sobre o específico do Brasil. Legal. Vou passar para o Ferreira. Ferreira, então o Azevedo ele tem uma visão bem otimista aí, com essa combinação de estímulos e também com retomada das economias. Mas a gente tem visto alguns dados que mostram uma desaceleração forte da nossa economia. A gente está gravando essa entrevista no dia 14 de dezembro, acabou de sair a prévia do PIB, o IBCBR, mostrando mais uma vez uma desaceleração da nossa economia. A gente pode ter algum percalço aí no caminho? Quais são as suas perspectivas para 2021? Olha, acho que depois de uma retomada tão rápida e forte como foi a retomada da economia brasileira e mundial, né, nesses últimos meses, que acabou surpreendendo a grande maioria dos economistas, né, que esperavam uma recuperação mais lenta e gradual, o que a gente viu foi que a maioria dos indicadores mostraram justamente o contrário, né, que a gente viu uma recuperação em V e uma recuperação muito forte. Então é natural que haja alguma consolidação, né, nesse nível de crescimento, e eu vejo até como positivo, né, porque se a economia continuasse crescendo a um patamar mais rápido do que poderia, ou do que, né, a produção conseguisse acompanhar, a gente poderia ver esse choque inflacionário que a gente está enxergando no momento durando mais tempo do que a gente acredita que ele vai durar. Então, com o setor de serviços, como o Rodrigo falou, ainda bastante machucado com a pandemia, ainda sendo bastante afetado, né, com as novas restrições que a gente tem visto recentemente, e esse nível de atividade econômica começando a acomodar em um patamar não tão forte quanto vimos nos últimos meses, isso pode ajudar bastante no cenário de inflação. A inflação pode começar a retroceder em algum momento do ano que vem, provavelmente, né, mais para o fim do primeiro trimestre, e isso deve fazer com que o Banco Central continue com uma política bastante expansionista e com juros baixos por mais tempo. Do ponto de vista de mercados, o que a gente vai ficar de olho no primeiro trimestre é a combinação do fim dos auxílios emergenciais com ainda um nível de desemprego bastante alto e um nível de inflação também passando da casa dos 5% da inflação anualizada de 12 meses. Né? Então, isso para o consumidor deve ter algum tipo de impacto, mas o que o nosso time de economia tem lembrado é que a poupança que foi feita durante esse ano de 2020 foi uma poupança muito grande, não só pelos auxílios emergenciais, mas também pelo fato de que grande parte das famílias não conseguiram gastar em serviços, viagens, né, em bares e restaurantes, em hotéis, como o Rodrigo mencionou. Então, essa poupança circunstancial que os economistas estão chamando, isso deve ajudar, né, no começo do ano que vem, a você ter uma renda extra que ajude, né, essa recuperação do consumo, apesar desses riscos que a gente vê, né? O fim do auxílio, aliado ainda a uma inflação alta e um desemprego alto, que podem ter algum tipo de impacto
no consumo durante principalmente o começo do ano de 2021. De janeiro a outubro, a gente teve uma retirada de investimento estrangeiro da Bolsa de cerca de 65 bilhões de reais, mas em novembro a gente viu os estrangeiros voltando com força, entraram mais de 30 bilhões de reais na Bolsa, foi o recorde mensal da série histórica da B3. Vale falar que esse número, ele não inclui o valor que entrou via IPOs ou follow-ons, ofertas subsequentes, mas fato é que as incertezas se dissiparam um pouco com as vacinas chegando, eleições nos Estados Unidos se definindo, e o investidor estrangeiro viu que a nossa Bolsa também estava barata por causa do câmbio que estava favorecendo aí a entrada desses estrangeiros com o real bem desvalorizado. Mas o que eu pergunto para vocês, talvez aí começando pelo Azevedo, esse smart money, né, esse dinheiro de grandes fundos que se volta para o mercado emergente quando as incertezas se dissipam, quando o apetite ao risco aumenta, ele ainda tem mais fluxo, ainda tem mais fôlego, ou uma boa parte desse fluxo já veio, e o que a gente precisaria fazer para segurar esse fluxo aí para os próximos meses? Eu acho que a gente já viu um pedaço do fluxo voltando aqui nesse mês, mas eu acho que é só o começo, né? É importante lembrar que toda a categoria de emergentes, e o Brasil foi um caso particular disso, né, sofreu muito nos últimos 5 a 7 anos. Né? Esse foi um ambiente onde a Bolsa Americana subiu muito, favorecida principalmente por elementos associados à tecnologia. Né? Foi o período todo das FANGs, né? Facebook, Amazon. Né? Então, mercados no mundo que tinham esse componente de tecnologia foram muito favorecidos por fluxo, e os fluxos deixaram para trás os setores de commodities, os setores tipicamente mais associados a coisas de baixa tecnologia, ou que não estavam, né, associados naquele momento àquele boom que a gente estava vendo no mundo desenvolvido. Né? E o que a gente está vendo aqui agora, né, é o começo de uma virada nesse processo, né, onde o valuation de toda essa parte de tecnologia ficou bem mais avançado, né, e o que esse onda de estímulo vem dando, né, é, na verdade, um incentivo para você ter uma onda e uma aceleração do crescimento global. Uma onda de crescimento global, com o dólar globalmente se depreciando, ele, na verdade, favorece os países emergentes, os países que têm as suas moedas mais apreciadas, valorizadas, porque o seu poder de compra sobe em dólares. Né? Então, o que a gente está vendo aqui, eu acho que é o começo, né? A gente começou a ver, né, está na moda agora falar um pouco de rotação, né? O que é essa rotação? É saindo exatamente desses setores que foram os setores mais favorecidos durante muitos anos, né, e começando a realocar outros setores que ficaram para trás. Nesse cenário novo que a gente está dizendo, eles provavelmente vão performar. Né? A China voltou a crescer, voltou a puxar, tem uma demanda grande por commodities, e a gente pega um exemplo de um país como o Brasil, né, que foi basicamente um setor, quando você para e olha a Bolsa, tem vários setores de consumo que se beneficiaram da queda da taxa de juros, mas tem uma parte importante da Bolsa brasileira que ela está associada a commodities e bancos, que foram dois setores que globalmente foram muito penalizados nos últimos anos. Né? Então, à medida que a gente está começando a ver essa rotatividade, essa rotação, né, começa a favorecer setores, eu acho que esse processo só começou esse dinheiro. Eu acho que esse dinheiro ainda tem bastante para vir. Tá? Agora, né, a sua pergunta é o que a gente pode fazer para atrair esses recursos. Né? E é aqui que depende de nós, brasileiros, né, nós, governantes do Brasil, fazermos a coisa certa do ponto de vista macroeconômico. Né? O Brasil teve aqui um gasto muito significativo na parte fiscal para combater a pandemia, o fez com sucesso, quer dizer, a queda da economia brasileira em 2020, relativamente à queda que a gente vai observar em outras economias emergentes, ela vai ser muito baixa. O Brasil vai cair alguma coisa em torno de 4,5%, uma média de emergentes do FMI em torno de 6,5% a 7%, países como o México estão caindo 8,5% a 9%. Então, a gente foi bem sucedido nessa fase de tentar mitigar o impacto da pandemia em 2020, mas o custo disso vai ser cobrado à frente. Né? Nós nos endividamos muito e vamos ter que, basicamente, direcionar essa questão e sinalizar para os investidores que a dívida brasileira está numa trajetória sustentável, não está numa trajetória explosiva, ou seja, o governo não vai dar calote, ele vai pagar de volta essa dívida, inclusive sem inflação. Se a gente conseguir sinalizar isso, o ambiente externo é muito favorável e o Brasil deve, sim, continuar sendo favorecido por um volume muito expressivo de recursos no ano que vem. Certo. Queria voltar aqui, então, um pouco para o nosso mercado nacional, né? Falar um pouco de setores.
Então, voltando para você, Ferreira, nesse ano a gente teve essa conjuntura aí de juros na mínima histórica em vários países, incluindo o Brasil, e aí esses juros baixos levaram muitos investidores para a Bolsa. Com muitos investidores indo para a Bolsa, a gente teve também um aumento da abertura de capital, do número de IPOs nesse ano. Até a gravação dessa entrevista, a gente tinha um total de 26 empresas estreando na Bolsa em 2020, 23 fazendo um follow-on, uma oferta subsequente. Juntos, tanto os IPOs quanto os follow-ons levantaram 110 bilhões de reais nesse ano. O único ano que superou esse volume foi 2010, com a mega capitalização da Petrobras, quando o mercado estava eufórico por causa da exploração do pré-sal. A gente tem, por exemplo, o IPO da Redditor, que levantou 11,5 bi, foi o segundo maior IPO da história desde 2009. Parece que a gente está falando de um mundo, assim, economicamente falando, muito próspero, apesar de todo esse nosso contexto de pandemia, né? O que eu queria entender como que a gente faz, quais são os setores, né, da Bolsa daqui para frente? Não sei se estão falando de visões otimistas, do ponto de vista macro, para a economia. Quais que são os setores que a gente pode ver absorvendo mais esse movimento, considerando que hoje, com essa entrada grande de empresas, a gente teve a IPO da Track and Field, Redditor, a gente teve a IPO também de outras empresas aí do setor mais focadas em inovação, a gente tem mais opções para os investidores. Quais são os setores que podem absorver esse movimento positivo e como que o investidor seleciona melhor as oportunidades nesse ambiente de bolsa mais diversificada? Antes de responder dos setores, deixa eu só voltar na questão do fluxo estrangeiro. Tem um dado interessante, né, que 30 bilhões de reais no mês, né, realmente para o Brasil é bastante dinheiro, né, o recorde histórico, né, de entrada líquida de estrangeiros no mês, mas isso representa apenas 2 horas de negociação da Apple, né, nos Estados Unidos, ou seja, uma ação nos Estados Unidos em 2 horas negocia mais do que toda essa entrada de recursos, né, durante o mês de novembro. Então, a verdade é que o Brasil, ao longo dos últimos anos, se tornou um mercado pequeno do ponto de vista do mercado acionário global. Hoje o Brasil representa menos de 1% do valor de mercado das ações globais, e dentro do índice de mercados emergentes, o Brasil hoje tem uma representatividade em torno de 4% apenas. Esse número já chegou a ser quase 18% durante o fim do super ciclo de commodities ali em 2007. Então o Brasil tinha uma representatividade muito maior dentre os emergentes do que tem hoje, né? Essa representatividade veio caindo bastante ao longo dos últimos anos, e agora, com esse cenário de liquidez abundante no mundo, preços de commodities começando a recuperar por conta dessa recuperação econômica, sendo liderada pela China, né, que é o primeiro país que saiu da recessão e deve ser a única grande economia a crescer em 2020. Esse cenário ele é extremamente positivo para mercados emergentes e principalmente para os mercados emergentes mais cíclicos dentre os mercados emergentes, que é o caso do Brasil. Então, eu concordo bastante com o Rodrigo que esse fluxo ele realmente é positivo, mas ele parece ser apenas o começo, né, de um fluxo que pode ser muito maior, dado o tamanho que o Brasil se tornou ao longo dos últimos anos, dessa quantidade de dinheiro que foi saindo ao longo dos vários últimos anos. Então é importante que o Brasil faça o dever de casa, né, para que a gente consiga entregar as reformas, para que a gente consiga manter o teto de gastos, para a gente consiga mostrar uma trajetória estável ou, se possível, declinante da dívida pública e da dívida pública sobre o PIB, que a gente volte a mirar o grau de investimento em algum momento, enfim. Então, isso é muito importante para o Brasil conseguir se beneficiar novamente desse fluxo estrangeiro. Falando do ponto de vista das empresas, aí eu já vejo um cenário muito melhor, porque as empresas sim fizeram o dever de casa ao longo dos últimos anos, as empresas cortaram custos, as empresas elas focaram bastante em investimentos de tecnologia, as empresas brasileiras agora estão fazendo um grande trabalho na parte ambiental, social e de governança, né? O ESG ele veio para ficar no Brasil e é uma mudança estrutural que a gente vem observando não só do lado dos investidores, mas também as empresas focando muito nessa questão. Então, esse dever de casa feito pelas empresas deve fazer com que elas consigam crescer lucros
muito acima do crescimento da economia ao longo dos próximos 2 anos. Então, só para dar uma ideia para vocês, no ano que vem, o ano de 2021, o lucro médio do Ibovespa deve superar 150% de alta em relação a esse ano. Obviamente, a gente está vindo de uma base extremamente baixa, então esse número ele deve ser considerado com uma pitada de sal, mas quando a gente olha para 2022, o mercado já espera um crescimento de lucro superior a 12% para 2022, né? Então, é um crescimento bastante robusto de uma base já muito mais forte do ano que vem. Então, esse crescimento de lucro forte das empresas, ele deve sustentar preços de ativos, né? Então, a gente não precisa ter mais muita expansão de múltiplos, né? Ou seja, o preço-lucro, a bolsa não precisa ficar mais cara, né? Só esse crescimento de lucro que a gente deve observar ao longo dos próximos 2 anos deve fazer com que a nossa bolsa continue subindo de preços sem ficar mais cara, né? Então, isso é bastante importante. E é importante, obviamente, que a gente consiga entregar esse crescimento de lucros para chegar lá. Falando dos setores, né, que tem mais potencial de alta, sem dúvida que no curto, médio prazo, a gente vê um potencial grande nesses setores que ficaram para trás e que foram mais impactados pela pandemia. Então, principalmente os setores de petróleo, os setores né, de bancos, né, são setores que ficaram muito para trás, tinham caído 30%, 40%. Aqui, setores de shoppings também ficaram muito para trás. Então, a gente vê essa rotação que acabou sendo muito forte durante o mês de novembro e começo de dezembro, mas quando você olha num horizonte maior, esses setores ainda estão bastante para trás em relação à bolsa ou em relação aos setores mais relacionados à tecnologia. Então, enquanto a bolsa hoje acabou zerando as perdas no ano, você ainda tem vários papéis na bolsa, inclusive de blue chips, né, de grandes empresas na bolsa, ainda caindo 20%, 30% no ano. Então, essa rotação ela deve continuar acontecendo, o que favorece o índice. Mas isso não quer dizer, para investidores com horizonte mais longo, que, por exemplo, o setor de varejo ou o setor de varejo online e tecnologia é um mau investimento, né? Longe disso. Então, a gente acha que esse movimento é um movimento de curto prazo, que deve durar aí nos próximos 3, 6 meses, mas os setores de varejo online e os setores ligados à tecnologia devem continuar sendo beneficiados com esse grande aumento da digitalização nas economias no mundo e no Brasil, que a gente não deve né, voltar atrás aos hábitos pré-pandemia. Então, o que a história nos mostra é que em todas essas ocasiões, né, que ocorreram no mundo, como, por exemplo, o SARS na China, em 2003, esse aumento da digitalização dali para frente não voltou atrás, né? Ou seja, o varejo online continuou crescendo a partir daquela nova base, né? Então é isso que a gente acredita que vai acontecer também nesses setores no Brasil. Então essa rotação na nossa cabeça é algo um pouco mais de curto, médio prazo, mas né, ao longo do ano que vem, ao longo de 2021, a gente também gosta de ter alguma exposição a varejo online, enfim, são setores que a gente ainda gosta por aqui. Certo. Quer dizer, essas ações de varejistas, né? O pessoal pergunta muito de Magalu, Via Varejo, B2W, que estão sofrendo com essa rotação. Talvez elas sofram mais nesse curto prazo, mas no médio e longo prazo a gente tem características aqui no país, como baixa penetração ainda do e-commerce no varejo, que podem ajudar esses setores. Eu queria passar para o... Acho que é um pouco disso, né, Ferreira? Mas eu queria passar para o Azevedo a bola também, para ele dar um pitaco, assim, do ponto de vista mais macro, que é a especialidade dele, ele que foi do Banco Central há algum tempo, como que a gente pode enxergar se a gente tem esse movimento de rotação muito particular dessa crise, ou se em outras crises a gente também tem esse movimento acontecendo pós-crise de ações que foram bem durante a crise, depois invertem, e a gente tem essa mudança aí de rumo um pouco das empresas. E também queria ver com o Azevedo se você concorda aí que a Bolsa vai registrar esse lucro todo aí nesse próximo ano, esse lucro aí de 150% que o Ferreira falou. Não, mas vamos lá. A questão da rotação, tá? Isso acontece com frequência, né? Os ciclos acontecem a determinados momentos onde fatores globais ou fatores idiosincráticos de cada país favorecem determinados segmentos. Eu acho que o que aconteceu aqui particularmente, tá? É que agora faz um período longo, né? Onde as empresas de tecnologia
e as ações associadas mais a isso, elas performaram muito, deixaram muito para trás a outros segmentos que não tinham muito isso. Então, o tamanho da disparidade que criou, né, de auto-performance, né, da performance melhor desses segmentos versus outros, foi tão grande que na hora que ela vira, essa virada é muito violenta, né? Então, de novo, ela pode continuar no curto prazo, né, e fazer com que as ações de varejo, que você mencionou aqui, elas acabem ficando um pouco mais para trás, um pouco mais no curto prazo, mas, enfim, como investimento absoluto, né, as ações de varejo, elas continuam sendo um bom investimento, né? A questão que você está dizendo é o seguinte, no curto prazo, qual que vai andar mais? Não significa que uma necessariamente tem que andar para trás, né? Então, acho que esse é o comentário interessante da rotatividade que ilustra esse ponto que você fez, Priscila. Agora, tem uma outra questão que eu acho que é interessante também, que é pensar no por que isso tudo está acontecendo, né? E aí a gente volta para a história dos bancos centrais lá fora, né? Que os bancos centrais lá fora, eles chegaram num momento onde eles estão com juros zero, né? E aí, basicamente, quando a taxa de juros está zero, o que eles fizeram? Passaram a tentar influenciar a parte mais longa, dos juros mais longos da curva, né? E quando os juros dos Estados Unidos, por exemplo, que taxa de 10 anos no começo do ano 2000, ela andava em 4,5%, 5%. Então, você fazia um investimento que, basicamente, na renda fixa te dava isso. Hoje em dia, a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos é 0,9%. Né? Então, o investimento que você faça lá vai render muito pouco. Então, isso é uma maneira que os bancos centrais estão fazendo para forçar os agentes a deixar de lado esse tipo de ativo, né, e buscar ativos mais de risco, que são exatamente as ações, né? Então, isso não acontece por acaso, né? Acho que é um movimento deliberado, e a gente tem a nossa versão local disso aqui, né? Que é basicamente a taxa de juros real negativa de curto prazo. Quando a gente para e pensa numa Selic a 2%, com a inflação que em 2020 vai ser em torno de 4,3%, 4,4%, né? Ou se a Selic preservar 2% até o final do ano que vem, com a inflação no ano que vem sendo em torno de 3,3%, 3,5%, 3,4%, a gente vai ter uma taxa de juros real negativa. Significa que aquele seu rendimento na renda fixa, ele vai ficar abaixo da inflação. Então esse é o incentivo, né, que os bancos centrais estão dando, falando assim, olha, tomem risco, né, porque na hora que você toma risco, né, tem um lado de você buscar mais retorno, mas tem um lado de que você está ajudando a financiar empresas, né, e são exatamente essas empresas que vão se beneficiar desse financiamento disponível, amplo e mais barato, para fazer novos investimentos, em teoria, fazer a economia crescer. Então, o mecanismo pelo qual os bancos centrais atuam é exatamente forçar as pessoas a fazendo isso. Então, é isso que os bancos centrais estão dizendo para a gente fazer, né? Então, tem um arcabouço macro empurrando isso, né, que é muito importante. E aí eu volto só para o último comentário sobre o seu comentário dos lucros das empresas, né, que é importante lembrar uma coisa que às vezes a gente perde de perspectiva, né? Mas as empresas que estão abertas, é um universo muito pequeno no Brasil. Nos Estados Unidos, o número de empresas abertas é enorme, né? No Brasil ainda é muito pequeno. Agora, vejamos bem, a gente teve esses anos 2010 a 2020, né, é considerado mais uma década perdida em termos de crescimento no Brasil, né, onde a gente está com uma renda per capita, né, uma renda por habitante no Brasil menor hoje do que estava lá em 2010, 2011. Né, e é interessante que, no entanto, né, a gente tem empresas que performaram muito bem nesse período. Então, as empresas que estão no índice, as empresas que têm ação aberta, elas são as empresas vencedoras, né? São as empresas que sobreviveram a esse período muito árduo e difícil. Então, tipicamente, as empresas são muito boas, né? E aí você imagina o que acontece com empresas que são muito boas num ambiente que finalmente é muito mais favorável, né? Então, a expectativa que você tem é que elas performem melhor. Então, acho que existe esse lado do viés de seleção, vamos chamar assim, né? Que é basicamente a amostra de empresas que têm ação na bolsa, né? São empresas de qualidade muito boa. Então, todas as empresas que você mencionou no varejo, por exemplo, B2W, você mencionou Magalu, são empresas que, se estão aqui do jeito que estão, é porque realmente tem uma qualidade e a capacidade de gerar retorno e de sobreviver em condições adversas, né, muito, muito resiliente. Eu acho que o mercado, logicamente, paga um prêmio por isso, né, e por isso que elas têm onde estão. Uhum. Tá, eu queria agora voltar numa questão aí que o Azevedo mencionou, sobre esses estímulos e eles chegando nas empresas. Vou trazer alguns dados que as empresas nunca tiveram com tanto dinheiro em caixa por causa desses estímulos. Então, a S&P, que é uma agência de classificação de risco, calcula que as taxas pagas em títulos emitidos por empresas caíram de 2,8% para 2,6%. Do ano passado para esse,
A Amazon, por exemplo, conseguiu emitir títulos a taxas de 1,5%, com prazo de 10 anos, mais barato, taxas menores do que qualquer empresa já emitiu aí em títulos desde 1980. Saudi Aramco, que é uma das maiores empresas do mundo, vendeu 2,3 bilhões de dólares em bonds, em títulos que ela emitiu, títulos de dívida, com prazos de 50 anos. Isso a despeito das políticas climáticas que devem prejudicar os negócios de petróleo muito antes de 2070. E o dinheiro mantido pelas 3 mil empresas não financeiras de capital aberto, que são mais valiosas do mundo, explodiu para 7,6 trilhões de dólares nesse ano, contra 5,7 no ano passado. Ferreira, Azevedo, acho que talvez começando pelo Ferreira, o que esses balanços repletos de liquidez dizem ao investidor? O que essas empresas vão fazer com tanto caixa? Do ponto de vista das empresas, se elas não encontrarem oportunidades de investimento com esse caixa em excesso, né, seja via fusões e aquisições, ou seja via projetos de investimento, o que a gente chama de CAPEX, elas vão passar a retornar parte desse dinheiro para os acionistas, né, tanto via dividendos ou via recompra de ações. Durante o ano de 2020, natural, né, quando o mundo passou pelo maior choque econômico dos últimos 100 anos, as empresas decidiram segurar esse caixa, muitas delas por questões regulatórias, né, que tiveram, por exemplo, os bancos, né, tiveram que cortar dividendos e segurar mais caixa, mas muitas delas por precaução mesmo, né, ou seja, elas emitiram novas dívidas, emitiram ações na bolsa do montante recorde, né, por conta desse excesso de liquidez no mundo, mas ao invés de sair gastando e investindo esse dinheiro, as empresas seguraram esse caixa. Então, o que a gente deve ver ao longo do ano de 2021 são novos recordes de aquisições, né, que a gente já está começando a ver as grandes fusões e aquisições voltando para o mercado, mas também um novo aumento de retorno do capital aos acionistas. Esse cenário de liquidez em excesso deve continuar, né, para 2021, aliado a uma economia que está recuperando. Então, esse é um cenário extremamente positivo para preços de ativos. Eu diria até que existe um risco de um superaquecimento em preços de alguns ativos, né? Então, eu acho que a gente tem que ficar de olho em potenciais riscos de bolha mesmo, de preços de ativos, dado esse excesso de liquidez com uma economia em recuperação. Conversei com o Salim Ismail, que é fundador da Singularity University. Ele estava falando sobre essa questão, por exemplo, dos estímulos nos Estados Unidos, que, se não me engano, chegaram a 1/3 do PIB. Então ele falou que, assim, lá para frente é isso, a gente pode ter esse risco de bolha, esse risco inflacionário. Então ele acredita que você tem que tirar 1/3 aí do preço que a gente vê hoje em bolsa dos ativos e tudo. Eu queria saber, Azevedo, se você também não vê com um certo temor toda essa quantidade de dinheiro aí no mercado, e se isso, assim, esse dinheiro, esse estímulo sendo jogado aí em várias economias, num volume sem precedentes, isso não faz água no fim das contas. Esse é um tema do momento, né? É o tema da discussão de, bom, será que tudo isso vai acabar em inflação? Vai gerar uma grande bolha de ativos, né? Porque quando a gente fala em bolha de ativos, o que a gente quer dizer com isso, né? A gente quer dizer que, na verdade, assim, você tem tanto recurso que sendo colorizado para alguns ativos que o preço dele sobe e se descola daquilo que, né, análises mais sensatas diriam que é o seu preço fundamental, né? E ele se descola e pode ficar descolado durante muito tempo. Logicamente, um dia, se você remover essa bolha, né, o preço pode cair abruptamente, gerando uma grande crise. Grosso modo, é o que aconteceu no período 2005, 2007, 2008, no mercado de imobiliário nos Estados Unidos, né? Criou-se ali uma grande estímulos e bolhas, e toda a consequência da crise de 2008 foi exatamente isso. Então, é sim uma preocupação legítima. A discussão que nós temos visto, no entanto, é que a gente ainda está nos estágios iniciais da retomada global, né? Então, essa parece ser uma preocupação, mas, por enquanto, os estímulos ainda são necessários para fazer com que a economia pegue no tranco, né? Como a gente falou, a vacina não está disponível aqui. O mercado já está operando, já tem vários movimentos, né, dando como certo que a vacina será disponibilizada de uma maneira ampla e será muito eficaz, né, e no segundo semestre de 2021, entrando em 2022, não teremos mais a preocupação com o coronavírus, né? Mas a gente ainda está em dezembro, né? Vocês estão nos ouvindo aqui no final de dezembro, entrando em janeiro, onde, né, a disponibilidade da vacina ainda é escassa.
seus efeitos também. Então, existe muita incerteza se, de fato, ainda, né, essa trajetória que a gente está vendo, de fato, ela já pegou no tranco e está embalando, né? Então, acho que a gente ainda está nesse estágio de ficar preocupado que os estímulos ainda são necessários para fazer a economia embalar. Depois que ela embalar, eu acho que essas duas preocupações, inflação e instabilidade e fragilidade financeira, de fato, elas vão ser muito relevantes. Mas, né, isso aqui é uma preocupação, no meu entender, para depois, né? Então, né, o depois é depois, pra senão, depois senão chamava quando? antes, né? Para depois quando? Para o investidor saber exatamente até quando dura esse estímulo total aí, sem risco, sem medo. Acho que não é uma preocupação no mundo global, né, no mundo não emergente, desenvolvido, para 2021. Tá? Eu acho que é uma preocupação legítima mais para 22, 23. Né? No mundo emergente, é diferente, né? Porque a característica principal que a gente tem nos países, né, da OCDE, do G10 principalmente, né, são países que têm uma tradição de não ter inflação. Então, você consegue colocar muito estímulo e a resposta da inflação ela é muito tímida. Né? Enquanto nos países emergentes, que têm uma trajetória, uma série de razões históricas, gargalos de oferta, incertezas na demanda, etc., que criam uma situação, né, uma memória inflacionária significativa, como é o caso do Brasil, mecanismos de indexação à inflação passada, que, né, fazem com que a propagação do choque seja mais significativo, que a inflação tende a aparecer muito mais cedo. Né? Então, assim, não é à toa que nós já estamos discutindo no Brasil quando é que o Banco Central vai subir a taxa de juros. Né? E a perspectiva que isso aconteça é no segundo semestre de 2021, quando nos Estados Unidos a discussão é se sim, 2023 ou 2024 é que o FED terá que subir a taxa de juros. Então, a resposta sua ao quando, né, também ela vem qualificada como depende onde. Né? Eu acho que no mundo desenvolvido é uma preocupação para 22, 23. Tá? No Brasil, isso a gente já vai estar vivendo essa realidade no segundo semestre de 2021. E só complementando o Rodrigo, Priscila, uma forma do investidor se proteger desse cenário de inflação, seja ele inflação de preços de ativos, real mesmo, é ter ativos reais, né? Estar exposto a ativos reais e não apenas exposto em moeda, né? Ou seja, depender apenas do seu salário mensal ali. Então, ter uma carteira que tem investimentos em ativos reais é muito importante. O que são ativos reais? São aqueles ativos que os bancos centrais não conseguem imprimir. Então, ações são ativos reais, porque você está comprando um pedaço do patrimônio daquelas empresas, né? Você se torna sócio, você se torna dono de um pedacinho, né, do patrimônio daquelas empresas, e as ações, ao longo das décadas, né, já mostraram que são excelentes, né, proteção contra a inflação. Então, o Ibovespa, desde os anos 60, né, tem uma rentabilidade de inflação mais 6% ao ano, né? As empresas são líderes de mercado e conseguem repassar aumento de preços, né, para o consumidor. Então, essas empresas listadas em bolsa, né, elas têm um poder de precificação, né, de repasse da inflação. Imóveis também, como fundos imobiliários, né? Então, fundos imobiliários também são excelentes proteções contra um aumento de inflação. Títulos, tanto títulos do governo quanto títulos de empresa que pagam, né, IPCA mais, né, ou seja, que pagam um rendimento real também são boas proteções. Tem bastante gente olhando para commodities também como uma proteção, né, à inflação, então muita gente olhando para o ouro, para a prata, ou para commodities agrícolas também, commodities metálicas, né, como o preço do cobre, minério de ferro, que estão fazendo novas altas recentemente, com esse cenário de liquidez abundante, e tem gente também que olha para as criptomoedas com essa visão de que, olha, existe uma liquidez abundante, então vou colocar um pedacinho aqui do meu patrimônio em criptomoedas. Então, o ponto é, investidores podem se proteger desse cenário via ativos reais, né? É importante tê-los na carteira, porque são ativos que podem te proteger da inflação, seja ela inflação de preços de ativos ou seja ela inflação na economia real mesmo. Legal. Sempre importante falar de diversificação. Eu gosto quando os entrevistados trazem esse ponto, que às vezes a gente passa por tanto assunto, né?
e é fundamental falar sobre isso. Agora, para encerrar essa parte sobre bolsa e a gente passar para renda fixa, falar mais de juros, Ferreira, eu queria perguntar para você sobre os IPOs previstos para 2021. Então, a gente, assim como nesse ano a gente teve 26 IPOs até agora, aberturas de capital, empresas entrando na bolsa, para o ano que vem a gente tem uma expectativa, alguns analistas estão falando aí em 40 IPOs só no primeiro semestre de 2021. Queria saber como que o investidor faz para selecionar as boas empresas nesse cenário. A gente já viu que nesses últimos IPOs, alguns deles saíram na banda inferior da faixa indicativa, os investidores já estão começando a selecionar um pouco mais os ativos, mas como caminhar nesse sentido para também não entrar em cilada com essa quantidade toda de empresas entrando na bolsa? Ótimo, então os IPOs devem continuar forte, né, ao longo do ano de 2021, dado todo esse cenário que a gente discutiu, né, de liquidez abundante, retorno do investidor estrangeiro, né, e também a recuperação econômica. E a verdade é que o Brasil tem muito poucas empresas listadas, né, são menos de 500 empresas listadas contra mais de 4 mil nos Estados Unidos, mais de 4 mil na Inglaterra, e não são só mercados desenvolvidos, né, quando você olha a Índia, com quase 8 mil empresas listadas na Índia, você percebe que o Brasil ainda tem muito a expandir o seu mercado acionário. Então, como as taxas de juros no Brasil devem continuar baixas por um longo período de tempo, e por mais que o Banco Central deva começar a subir juros no ano que vem, a gente estima que os juros vão fechar em 3% no final do ano que vem, e a taxa neutra no Brasil deve ser algo em torno de 4% a 5% hoje. Esse cenário deve continuar muito propício para as empresas virem captar recursos na Bolsa. Então, a gente vê sim, um ótimo cenário para IPOs em 2021, e a verdade é que os investidores não devem ficar preocupados se essa onda de ofertas vai ter um efeito negativo nos preços da Bolsa brasileira. Essa foi uma discussão muito grande ao longo de 2020, e a gente vinha falando, olha, não é para se preocupar, porque a liquidez da Bolsa hoje, ela é infinitamente maior do que foi na última grande onda de IPOs, que foi no ano de 2007. Em 2007, a Bolsa negociava 3, 4, 5 bilhões de reais, no máximo, por dia. Hoje a Bolsa negocia 40, às vezes negocia 50 bilhões de reais por dia. Então, a liquidez do mercado hoje, né, e o poder de absorver essas novas ofertas, ela é muito maior. É verdade, sim, que os investidores estão mais seletivos, o que é bom, né? Ou seja, os investidores estão fazendo uma análise muito profunda dessas novas empresas para entender se elas estão no momento certo para vir a mercado e também se estão no preço correto para vir a mercado. Então, essa seletividade eu vejo com bons olhos, né? As empresas que não estão tão preparadas estão postergando um pouquinho mais os seus planos de IPO, porque elas sabem que essa janela ela deve ficar aberta por mais tempo, e o Brasil deve se tornar um país mais normal, né? Onde as empresas têm tanto a opção de captarem recursos num banco, ou elas podem captar recursos via o mercado de debêntures e o mercado de dívida, né, em mercado de capitais, ou via a Bolsa, né? Então, o Brasil deve se tornar um mercado mais normal, onde a Bolsa vai continuar sendo uma opção e a gente vai sair daquele abre e fecha das janelas anteriores, que foi a realidade do Brasil de 2007 até o começo de 2020, né? Então, para responder a última parte da sua pergunta, como o investidor faz para selecionar essas empresas, saberem se são boas empresas, ler o prospecto é importante, ler a seção de riscos, entender do negócio da empresa, entender se aquele é um bom negócio, um bom setor, se é uma empresa líder com potencial de crescimento, e também a gestão da empresa. Muito importante saber quem está por trás da empresa, a história dos fundadores ou a história dos controladores daquela companhia, se eles têm um bom histórico ou não, porque no final do dia as empresas são formadas de pessoas, né? Então, conhecer e entender o negócio da empresa é muito importante, mas também as pessoas que estão por trás dele se mostram como tão importante ou até mais importante no final do dia, né? Então, o investidor tem que prestar atenção nesses dois pontos principais. Certo. Tem alguma aposta que você já gostaria de arriscar aí para os IPOs de 2021? Quais são os mais esperados? Prefiro não me arriscar, mas, de novo, eu acho que
são vários setores que ainda a nossa bolsa tem pouca representatividade, né? Empresas mais ligadas ao setor de tecnologia, por exemplo, a nossa bolsa tem muito pouca representatividade. A gente já viu um movimento, né, de empresas de tecnologia começando a vir à bolsa em 2020, isso deve continuar. O setor agrícola também está passando por um momento excelente no Brasil. Aliás, vem passando ao longo de vários anos, né? Não é novidade que o setor agrícola vem sendo um grande propulsor aí do crescimento brasileiro. Também tem muito poucas empresas listadas na bolsa, né, do setor agrícola, então também deve ser um outro setor que a gente deve ver bastante atividade ao longo do ano que vem. Nossa terceira parte aqui do nosso radar especial de fim de ano, vamos falar um pouquinho sobre renda fixa. O Rodrigo Azevedo é especializado em renda fixa, foi diretor do BC, então vou começar direcionando essa pergunta para ele. Perguntando quais são as oportunidades que a Ibiúna vê dentro de renda fixa. A gestora teve bons resultados. A gente, antes da entrevista, estava conversando. O Rodrigo estava contando que nesse ano, acho que foi renda fixa, acho que subiu quanto aí na Ibiúna, que você falou? Nosso fundo multimercado subiu 14,5%. Ano passado foi 16%, né? 16,3%. Então, estamos tendo uma sequência aqui... Na verdade, uma sequência de 3, 4, 5 anos já, e com a Selic, quanto que deve ficar a média da Selic nesse ano? Agora a Selic está 2, né? Mas não sei, deve ficar... A Selic deve ter feito alguma coisa em torno de 3%. Só para o pessoal ter um parâmetro aí. E o Banco Central, na última reunião, ele... 2,8, pouco abaixo de 3%. E o Banco Central, na última reunião, ele manteve mais uma vez a taxa Selic em 2%, optou pela manutenção da taxa pela terceira vez seguida, mas teve uma surpresa ali no comunicado do Banco Central. Ele disse que pode voltar a subir os juros, sinalizou, né, que o forward guidance, que é a manutenção de juros estáveis por um longo tempo, pode acabar antes do esperado. E aí a minha pergunta é, Azevedo, como encontrar as oportunidades dentro da renda fixa no ano de 2021? E se vocês, na Ibiúna, já começam a mudar a estratégia quando vocês escutam alguma surpresa, assim, algum tom diferente no comunicado do Banco Central? E como que o investidor, pessoa física, consegue se guiar aí nesses sinais que o Banco Central dá? Como já ajustar também a sua carteira para 2021? Bom, na renda fixa é importante não perder de perspectiva, né, que nós tivemos um longo processo de queda de taxa de juros nos últimos 4 anos no Brasil. Né, na virada ali da Dilma para o Temer, a taxa de juros chegou a treinar mais de 14% a taxa Selic. Então, a gente teve todo esse período de queda de 14,25% até 2%, né, que foi um período de ganhos extraordinários, né, para quem estava no Tesouro Direto, com títulos públicos, né, ou mesmo para quem estava com, né, uma parte de crédito surfando esse período todo de quedas para baixo. Logicamente, é um período onde facilita bastante os ganhos de crédito. Né. Olhando para frente, né, eu acho que o investidor tem que estar um pouco mais preparado para a ideia de que a inflação, o melhor momento da inflação em queda ficou para trás. Então, a inflação daqui para frente, ela vai subir, ela pode subir pouco em direção às metas, ou, se a gente não fizer uma boa gestão macroeconômica, ela pode escorregar bem mais para cima. Então, nesse sentido, é importante ter uma preocupação, de ter uma preocupação olhando para frente, né, com ativos que se protejam do ambiente onde a inflação sobe. Então, em si, os últimos 4 ou 5 anos foi um período muito favorável para juros pré-fixados, né? Haja aqui juros pós-fixados, que significam juros basicamente atrelados à inflação, ou que pagam basicamente CDI mais alguma coisa, eles podem voltar a ser atrativos olhando para frente. Tá? Do ponto de vista de um fundo multimercado, como é o principal fundo Ibiúna Red STH, que nós gerimos na Ibiúna, tá? A estratégia macro da Ibiúna tem, entre a parte macro de previdência, mais de 18 bilhões de reais sob gestão. Né? E a gente surfou muito esse período todo de queda de juros desses últimos 4 anos. Nós estamos nos preparando nos próximos 2 ou 3 anos, né, para um ambiente onde a curva de juros começa a subir. Né? Se as coisas caminharem bem e a gente fizer um bom trabalho macroeconômico, a retomada em curso ela vai ganhar força. E, em particular, ela vai começar a sinalizar que a inflação para 2022, em particular, vai estar caminhando em direção àquilo que são as metas do Banco Central. E aí não vai fazer mais sentido você ter uma taxa Selic que fica andando abaixo da inflação. Né? O normal para países como o Brasil é você ter uma taxa Selic que fique acima da inflação.
O Ferreira falou um pouco mais cedo aqui que ele acha que a taxa neutra para ele está entre 4% a 5%. A gente acha que é um pouco mais entre 5% e 6%. O que é a taxa neutra? É aquela taxa que basicamente permite que a inflação nem suba nem caia. Então, grosso modo, se a gente pensar que a meta de inflação no Brasil está caminhando para 3%, e que a taxa de juros neutra no Brasil é mais ou menos no juro real entre 2% e 2,5%, a gente sabe que a Selic, na hora que ela, quando tiver tudo tranquilo no Brasil, normal, crescendo sem inflação, a taxa de juros tem que estar em torno de 5%. Não significa que a gente vai para 5% já o ano que vem, mas que a gente vai começar essa trajetória de sair do 2% em direção ao 5%, provavelmente no segundo semestre do ano que vem, se as coisas forem bem. Agora, se as coisas não forem bem, se a gente basicamente não fizer uma boa gestão macroeconômica, e começar a abusar do populismo e de políticas fiscais que não sejam consistentes, muito provavelmente o que vai acontecer é que a taxa de câmbio vai voltar a depreciar bastante, ou seja, o câmbio voltaria a caminhar em direção ao 6%. Isso gera muita pressão inflacionária numa economia que está em retomada. Isso poderia forçar o Banco Central a subir o juro mais cedo. E eu acho que é exatamente esse tipo de preocupação, seja o Banco Central olhando e falando, olha, eu acho que tudo vai dar certo e vou precisar no segundo semestre começar a subir a taxa de juros, versus, mas tem uma pequena chance das coisas darem errado e ter que subir mais cedo. O Banco Central deve ter ponderado e basicamente decidiu se livrar desse instrumento que era o forward guidance, que era essa promessa de que o juro ia ficar parado durante muito tempo. Logicamente, nós, analistas de mercado e investidores, na hora que o Banco Central fala, olha, o juro não vai ficar parado durante muito tempo, a gente começa a se perguntar quando sobe e quanto sobe. Então, acho que essa é a natureza da preocupação nesse momento para os ativos de renda fixa. Fora isso, existe toda a parte de crédito corporativo, toda a parte de crédito, renda fixa associada às empresas, as debêntures, os fundos que estão mais associados a crédito de empresa. Nós aqui na Ibiúna, por exemplo, nós lançamos agora em julho toda uma linha de produtos, uma nova área que está voltada para crédito de empresas. Aqui, o segredo maior é selecionar aquelas empresas que você acha que tem uma boa capacidade de pagamento e que, no entanto, ainda está pagando um adicional sobre a taxa Selic, um spread, como a gente chama, ainda bastante atrativo. Então, em vez de comprar um título do governo que vai me dar Selic 2%, eu posso comprar um crédito de uma determinada empresa que vai me pagar CDI mais 1%, CDI mais 2%. Então, eu tenho um pequeno ganho em cima do que seria a taxa do título do governo. Por outro lado, eu estou correndo o risco da empresa, eventualmente, que pode ser um risco de crédito não tão bom quanto a capacidade de pagamento do governo brasileiro. No entanto, num ambiente de taxa a 2%, claramente eu acho que vale a pena pensar em incorporar crédito de empresas também no portfólio, que é uma das maneiras pela quais o Banco Central também estimula o financiamento das empresas e elas usam aqueles recursos para fazer investimento e, portanto, fazem com que a economia também cresça mais. E aí, olhando do nosso lado do investidor, existe esse tipo de oportunidade também, que certamente deve fazer parte do portfólio de uma carteira diversificada que os clientes têm, em particular para quem tem bastante renda fixa. Uma outra maneira de ter um ativo um pouco menos volátil, que tem uma rentabilidade ainda relevante. Só tenho muito a agradecer demais a presença do Fernando Ferreira, que é estrategista-chefe da XP, do Rodrigo Azevedo, que é sócio fundador da Ibiúna. Por favor, venham mais vezes. Obrigada pelo tempo e pela ótima conversa. Bom, então eu queria agradecer, Priscila, aqui pela oportunidade de estar com vocês nesse radar especial de fim de ano e desejar a todos vocês que nos ouviram até aqui um excelente 2021 e que nós possamos todos olhar para 2021 com a tranquilidade que a gente acabou não conseguindo ter em 2020. Para todos vocês e os seus familiares, um excelente ano novo. Bom, obrigado, Priscila, obrigado, Rodrigo, pelo bate-papo e pela aula. Eu queria agradecer e desejar a todos um excelente ano de 2021. Espero que o ano de 2021 seja um ano mais normal. Então, acho que se a gente conseguir ter um ano mais normal, já vai ser um grande benefício em relação a 2020, e que a gente possa olhar para o final de 2021 e 2022 e olhar a pandemia como algo do passado. Então, é isso que eu espero para o ano que vem. Obrigado.
E se você curtiu o conteúdo dessa entrevista, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal do Infomoney para ver todas as novidades que a gente está preparando. Tem coisas incríveis previstas para 2021. Queria deixar também o meu sincero agradecimento por toda a companhia que vocês me fizeram aqui no Radar em 2020 e desejar a todos um ótimo 2021, uma ótima virada do ano e muito obrigada mais uma vez. Tchau!